O momento de escolher as figuras centrais que desempenham um papel crucial na direção política, social e econômica no desenvolvimento de nossas cidades está cada vez mais próximo. O Começo Conversa, nesse mês de setembro, está entrevistando os candidatos às prefeituras de Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Ubaporanga, Bom Jesus do Galho, Piedade de Caratinga, Entre Folhas e Vargem Alegre. Nessa primeira semana, de 9 a 15 de setembro, estão sendo divulgados os programas com os candidatos à Prefeitura de Caratinga. Todas as perguntas feitas aos entrevistados desse especial foram padronizadas e a exibição dos programas está acontecendo por ordem alfabética. O Começo Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Escolher um representante ideal nas eleições é um desafio que influencia diretamente a nossa sociedade. Em meio a tantas opções e promessas, é preciso se informar sobre cada candidato para identificar aquele que verdadeiramente representa nossos interesses e valores. A disputa pela Prefeitura de Caratinga já tem seus candidatos com registro aceito no TRE. As alianças partidárias estão definidas, mas na corrida pelo comando do Executivo Municipal sempre podem ocorrer novos desdobramentos. No programa de hoje, o Começo Conversa recebe ele, que é filho de Oswaldo de Oliveira Silva e de Maria Aparecida Silva. Tem 64 anos, é casado com Claudete Neves da Silva, pai de 4 filhos, Gustavo, Rosiane, Nayara e Bruno. É natural de Caratinga, ele é médico e já foi secretário de Saúde e vice-prefeito de Caratinga. Ele é candidato a prefeito pelo PL, Partido Liberal, que forma a coligação Unidos por Caratinga, PL, Novo e Podemos. Seu vice é o Ronaldo Gomes de Carvalho e eu estou falando do Dr. Giovanni Correia da Silva. Doutor, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, mais uma vez. Prazer é meu, professor. Grande honra estar contigo. Primeira pergunta. Ser prefeito de Caratinga é um desejo do senhor ou é um projeto político, ou um projeto de um grupo? Por que doutor Giovanni quer ser prefeito de Caratinga? Professor, eu sou caratinguense de nascimento e eu estive fora da minha cidade durante 17 anos. Eu morei no estado do Pará. E voltei para Caratinga há 22 anos. E nesses 22 anos eu tenho observado algo na administração pública de Caratinga. E verificado que tem como fazer mais, como ir além. Então, por que ser prefeito? Porque eu penso que nós podemos fazer uma política diferente da que tem sido feita até agora. Ou seja, uma política em que o cidadão seja prioridade, ele seja o centro da administração, ou seja, que administre pensando em pessoas, porque pessoas valem mais do que coisas. Então, quando você coloca o ser humano, o cidadão caratinguense, como o seu alvo de administração, tudo que você for fazer, você vai procurar fazer da melhor maneira possível para melhor atender o cidadão. E eu tive a oportunidade de verificar nesses 22 anos que nós ficamos no que eu chamo a mesmice. O que significa isso? Pinta-se um meio-fio, troca-se a lâmpada, tampa o buraco da rua, paga em dia, todo mundo aplaude, o prefeito é excelente. Entretanto, a realidade continua a mesma. Não há mudança de realidade, não há fato novo. Se não fora as iniciativas privadas bem-sucedidas em Caratinga, né, e das fundações, igual a própria UNEC, teve uma expansão grande aqui em nossa cidade, outros setores educacionais, né, setores de supermercados, né, que nós vimos chegando nessa cidade, ou seja, iniciativas privadas, iniciativas próprias, a cidade estaria atrasadíssima. Por quê? Porque o poder público não avançou. Eu tive a oportunidade de ir ao norte, nas mesmas cidades que eu andei há 22 anos atrás, quando eu vim de lá, e lá o poder público expandiu a cidade, e o poder privado chegou em função da expansão que o poder público deu. Aqui não. Aqui o poder público muitas vezes ele até dificulta um pouco, que é o que nós tem chegado até nós.
Então, a vontade de ser prefeito é para mostrar que tem como fazer diferente, como priorizar pessoas. Priorizar o cidadão é fazer o melhor possível para ele, na área da saúde, da educação, do lazer, do esporte. Aquilo que você for empreender na cidade, você vai fazer de acordo com a vontade dele também, ou seja, ele vai ser ouvido. O cidadão passa a ter vez e passa a ter voz, porque não vai ser uma obra feita de cima para baixo, mas uma obra em que o cidadão vai dizer, nós carecemos, nós necessitamos que seja feito no nosso bairro uma creche. Eu não vou levar para esse bairro que pede uma creche uma quadra. E para o bairro que pede uma quadra, eu não vou levar uma creche. Porque você está pedindo uma quadra é porque a creche que está lá já está suficiente para atender a necessidade dele. Então, essa integração de poder público municipal com a comunidade, com o cidadão, vai fazer com que obras que priorizem o cidadão sejam feitas com a participação do cidadão, porque ele é o poder. Todo o poder emana do povo e ele é o dono do dinheiro público. Então ele tem que participar do poder e tem que participar da distribuição do dinheiro público, de acordo com a necessidade do distrito, do bairro, da cidade. Então essa é uma visão que a gente quer passar de forma administrativa. Eu não quero ser prefeito por ser prefeito, eu não quero poder pelo poder. Graças a Deus eu sou um homem realizado, sou médico, sou um pai de família, uma família muito bem estruturada, eu sou um pastor também de igreja, eu tenho uma vida, hoje eu estou completamente realizado, mas eu penso que eu posso contribuir. Então eu estou buscando ser prefeito para poder contribuir, para fazer mais pela cidade que eu amo, que eu moro, eu quero o cidadão de Caratinga feliz com a nossa administração. Perfeito, doutor. Vamos para perguntas sobre a escolha do vice. Caratinga tem uma tradição, infelizmente não é nem uma tradição boa, que foi criada, de que a dupla eleita, ela permanece unida há pouco tempo, né? Alguns casos, às vezes, termina na posse. A gente sabe que um vice pode contribuir muito com a administração. Primeira pergunta, e o senhor pode aproveitar para responder as duas, o senhor participou da escolha do seu vice, ou foi uma imposição do partido, e o senhor pretende utilizar o conhecimento do seu vice, que no seu caso, inclusive, é vice-prefeito, já foi vice-prefeito de Caratinga, na administração municipal? A nossa chapa acabou sendo um encontro de vices, né? O atual e o ex. Eu participei da escolha no sentido de que eu recebi de braços abertos o nome colocado pela estrutura dos partidos. Quando o Ronaldo veio nos chamar para fazer parte do grupo que ele tinha, eu não seria candidato a prefeito de Caratinga esse ano. Eu não seria. Eu estava com o partido, meu objetivo era formar aquele partido, lançar uma chapa com 18 candidatos e colocar dentro daquele partido alguém que fosse um vice de algum outro candidato. Entretanto, quando ele veio, através do deputado Eros Biondini, me ofereceu o PL, junto com o PL, ele trouxe o PL, o Podemos e o Novo. E disse, nós abrimos mão da nossa candidatura para o senhor ser candidato. Eu disse, não, eu não preciso abrir, eu entro para o grupo e pode ser outra pessoa, porque eu não estou buscando poder pelo poder. Estava buscando uma pessoa que tivesse um pensamento de fazer uma política diferente, uma nova política, um novo tempo acontecer na nossa cidade, em que ao terminar os 4 anos, todo mundo possa dizer, realmente foi algo diferente. Como foi na administração antiga, né, do senhor Assis, lá da empresa de ônibus, né, o Dário Grossi. Dário Grossi. Como foi o Dário Grossi, da empresa de ônibus, que fez um trabalho brilhante naquela época. Mudou, sim, a face da cidade, né? É isso que a gente está falando. E depois que a pessoa chega e fala, não, a realidade mudou. Então, houve um processo de dentro dos partidos, outras pessoas ficaram interessadas em ser nosso vice, mas o processo foi, paulatinamente, caminhando para que realmente fosse o Ronaldo. Eu me sinto muito bem, porque o Ronaldo é uma pessoa muito humilde, demonstrou isso ao abrir mão de ser candidato, já com uma estrutura para que eu fosse candidato, e eu não pretendo que o vice seja algo de lado, porque eu já fiquei de lado e vi que, né? E mesmo porque eu tenho uma maneira de administrar, professor, porque eu fui administrador da Casa de Saúde 10 anos, eu peguei a Casa de Saúde, estava lá no fundo, colocamos a Casa de Saúde navegando, e quando ela ficou, quando nós compramos, todo mundo falando que a gente estava comprando um Titanic.
Aí nós estávamos na frente do trabalho daquela época, colocamos navegando, sempre com a participação de toda a equipe. Eu fui secretário municipal de saúde lá no Pará por 3 mandatos diferentes, sempre com a participação de toda a equipe, e aqui fui por 8 meses com a participação da equipe. Eu não administro centralizando em mim, eu administro descentralizando e supervisionando o que está acontecendo, entendeu? Então o meu vice, ele vai ter atividade normal, eu já avisei para ele, falei, você prepara para ficar um período lá na prefeitura. Você vai ficar um período lá na prefeitura. E nesse período você vai ter a caneta na mão para decidir. Só que é óbvio que como a responsabilidade é minha, né, tem determinadas coisas que ele vai ter que me consultar. Mas tem coisas que passam por um gabinete da prefeitura que o vice-prefeito pode equacionar sem sobrecarregar o prefeito. Muitas vezes o prefeito não pode atender o cidadão porque ele fica sobrecarregado de um punhado de tarefas que ele podia distribuir com seus secretários, que ele podia distribuir com seu vice e ter mais tempo para fazer o quê? Para que o cidadão tivesse acesso a ele, para que ele pudesse caminhar pelas ruas, ver a realidade e não passar só de carro, com o vidro fechado, etc. Então, a nossa visão é, primeiro, que o vice participe da administração. E o processo de escolha foi um processo natural, sem traumas, muita conversa política, muito diálogo. Agora, quando você só tem uma vaga e tem 3 ou 4 querendo a mesma vaga, aquele que não conquista a vaga, muitas vezes ele fica insatisfeito, sai, acha que houve algum processo, mas não houve, né? Houve uma caminhada natural e a gente está muito feliz com a chapa, Unidos por Caratinga, e nós acreditamos que esta é a chapa do momento, nós acreditamos que esta é a chapa que o cidadão de Caratinga vai escolher, porque esta chapa está priorizando exatamente o cidadão. Jorge, muito obrigado, vamos para um rápido intervalo, você não sai daí, já já nós voltamos com mais Dr. Giovanni Corrêa da Silva, candidato a prefeito de Caratinga. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje o candidato a prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni Corrêa da Silva. Dr. Giovanni, vamos falar um pouquinho da dificuldade que as pessoas têm, principalmente na zona rural, no período de chuva, para sair do seu lugar, para vir para uma consulta, para escoar a produção. E a gente sabe que muita coisa já foi feita, mas tem muita coisa para fazer. Como resolver essa questão, inclusive da própria enchente de Caratinga, que até hoje a tal barragem que está desde o tempo do Zé de Alencar para ser feita de Santa Bárbara para cá, e providência nenhuma foi tomada. Bem, 2 viés dessa pergunta. Com relação às chuvas dentro do município e atrapalhando o tráfego nas estradas, né, de acesso aos distritos e também naquelas de acesso aos povoados e às fazendas. Bem, nós temos um projeto, porque o cidadão do campo, o professor, o que ele quer, o produtor rural, em primeiro lugar, ele quer estrada. Porque ele depende da estrada para tudo. Ele depende da estrada para a escola do filho dele, ele depende da estrada para a saúde, ele depende da estrada para escoar a sua produção. A necessidade da estrada é número 1 na vida dele. Então o que nós queremos fazer? Nós não queremos fazer operações tapa-buraco de vez em quando. Não, não é isso. Nós queremos ter um projeto de estradas trafegáveis permanentemente. Ah, doutor, isso é difícil. Não é difícil. Nós temos 2 pontos de estrangulamento em cada uma das estradas. Quais são os pontos de estrangulamento? Ou subidas íngremes ou vales. Nas subidas íngremes, nós vamos computar todas que tem no município, ver quantos quilômetros e vamos buscar o asfaltamento ou o broquete, aquilo que for melhor para a região, para o local, de acordo com a especificação técnica do engenheiro. Isso aí é assunto para engenheiro, para departamento de obras. Não, aqui fica melhor um broquete, não, aqui fica melhor um asfalto. Onde for broquete, broquete, onde for asfalto, é asfalto. Então aí você já tira um ponto de estrangulamento, que são as subidas íngremes. E o outro ponto de estrangulamento são os vales, porque nos vales acumula água, ali dificulta, né, a passagem de carro, moto, etc. Esses vales deverão ser desfeitos através de pontes, de tubulões, em que a estrada passa por cima. E as áreas que têm tradicionalmente um local de atoleiro, ali você faz um trabalho bem feito de aprofundar, recapear aquilo ali com saibro, com pissarra, que também a gente chama, e agora você vai ter o quê? Equipe de manutenção. Então o primeiro ano vai ser muito difícil, ou seja, vai ser muito trabalhoso, porque nós vamos ter que fazer as estradas praticamente. Tem estradas aí que estão quase que intrafegáveis, né? Às vezes a principal às vezes está até boa, mas ninguém vive só da principal. As pessoas vivem
8 quilômetros da principal, 7 quilômetros, 5, 2, 3. Então você tem que fazer os ramais além da principal. Você não pode ficar só na principal. A principal é importante, mas os ramais é que dão acesso às casas do cidadão, né? Só aqueles que moram à margem da principal é que está tendo o benefício. E quando você entra num ramal, ele tem às vezes 8, 10 quilômetros, casa de um lado e do outro, alguns locais completamente inacessíveis ou com acessibilidade muito difícil. Isso nós vamos equacionar de forma definitiva. Doutor, isso é impossível. Não é impossível. Municípios vizinhos aqui, não vou citar nomes, né? Administrado aqui bem perto. Eu, por exemplo, conheço 2 municípios em que todas as estradas vicinais estão trafegáveis o ano inteiro, com chuva, sem chuva. Por quê? Porque trabalharam nessa direção. Então tem jeito. Nós vamos fazer. Homem do campo, você vai ter estrada permanente durante todo o tempo, se tem chuva ou se não tem chuva. Questão das enchentes. Questão das enchentes, nós temos que ter um levantamento técnico. O que vai resolver são as barragens? Então nós temos que correr atrás das barragens. Eu não entendo porque que até hoje não correram. Mas se o levantamento técnico, há uma concordância do levantamento de obras com o levantamento do meio ambiente, não há choque de interesses, não há problema que dificulta a realização disso aí, no problema técnico que venha embargar ou que venha impedir a realização, né, dessas barragens, temos que ver as principais e buscar recursos para isso. Nós temos que ter visão de águia, nós não podemos ficar atrofiados, o dinheiro não dá, nós não temos recurso. O recurso existe, o que precisa é projeto, boa vontade, caminhar para Brasília, ir aos ministérios e buscar soluções, porque elas existem quando há boa vontade, quando há vontade política. Doutor, nas horas de conversa em Caratinga, corriqueira a informação de que as pessoas têm dificuldade de acesso ao chefe do Executivo Municipal. Doutor Giovanni vai ser acessível? Vamos conseguir falar com o senhor? Vai ser fácil demais. Primeiro, eu moro em Caratinga, ali no Morro do Escorpião. Segundo, eu não vou deixar de ser médico. Eu vou ao meu consultório para fazer atendimento na parte da manhã, na qualidade de médico, porque eu sou médico e estarei, né, permitindo Deus que a gente ganhe as eleições, estarei prefeito. Por 4 anos ou por 8, se a população se deixar ou se a lei permitir. Então, eu sou médico há 39 anos. Tem 39 anos que eu atendo 40, 50, 60, até 70 pessoas por dia. Então, se tem uma coisa que eu sei fazer, é atender pessoas. Eu não tenho dificuldade de diálogo. Olha, até para dizer não, você vai ser muito bem tratado por mim, você vai ser recebido no meu gabinete. Se eu puder lhe dizer o sim, vou ficar feliz da vida, e se eu puder resolver o seu problema, eu estarei lá para isso, mas a gente não, às vezes tem coisas que esbarra em situações jurídicas, né? Em situações que nos impedem de realizar aquilo que o cidadão está indo buscar no executivo. Nós iremos receber o cidadão que quiser falar com o prefeito. Isso não é conversa. Eu fui secretário aqui durante 8 meses. Todas as pessoas que quiseram falar comigo falaram. Inclusive, eu tenho dois, para encerrar isso aí, 2 fatos interessantes. Um entrou no gabinete do secretário, que era eu sentado ali. Quando ele sentou, ele olhou para a minha cara desse jeito e disse assim: o senhor atende as pessoas? Eu disse: sim, eu atendo. Por que o senhor está dizendo isso? Não, porque tem 1 ano e meio que eu estou tentando falar aqui, e agora com 1 semana eu já estou falando com o senhor. Bacana. Então tem como. E o outro foi uma freira que foi lá para eu atendê-la, e ela não demorou nem 5 minutos, já estava falando comigo, e a demanda dela era uma demanda complexa, mas que nós conseguimos resolver em 30 minutos, com telefonema, com boa vontade política, etc. Resolvemos, né? A mãe dela foi transferida, foi feita uma cirurgia exitosa, e um dia eu estava passando em frente à casa de saúde, de repente veio a freira correndo, gritando: doutor Giovanni, eu olho para trás, a freira foi e me abraçou no meio da rua, e ficou o pastor abraçado com a freira no meio da rua, aquele abraço de gratidão, porque eu a recebi e atendi toda a sua expectativa. Eu falei: que foi, freira? Ela falou: minha mãe, aquele dia, pronto, está em casa, feliz, maravilhosa, e eu agradeço ao senhor. Quer dizer, o cidadão que ocupa um posto no executivo, no poder público, eu, por exemplo, ganhando, sendo prefeito, eu serei o funcionário público número 1. Eu estarei lá para servir o povo, para atender o povo. Eu sou funcionário do povo. Então o povo tem que ter acesso a mim.
Bacana. Doutor, Caratinga está fora da área da Sudene, isso é fato. Não vamos aqui nem ficar buscando culpado, mas o fato é que está errado e precisa estar na Sudene. O senhor, como prefeito, como é que o senhor pretende resolver isso? Bem, vai ser uma luta. Agora, luta política você tem que começar uma hora. Você pode conseguir resolver em 4 meses, em 4 anos ou em 10 anos, mas se você nunca começar, a solução nunca chegará. Não deveria ter ficado fora, né? Um absurdo político que aconteceu e Caratinga foi sacrificado por isso. Hoje nós temos municípios vizinhos já recebendo empresas nossas que estão indo para lá, colocando as suas sedes lá, transferindo os seus CNPJs para lá. Isso é uma realidade, eu já conheço pessoas que fizeram isso e que estão fazendo, porque não temos a Sudene e, portanto, não temos o incentivo do Banco do Nordeste aqui em Caratinga. Mas, como prefeito, a gente vai empenhar, porque não vai depender de uma luta pessoal minha. Eu vou ter que chamar os deputados que nós estamos fazendo alianças, buscarmos os caminhos para podermos reivindicar a integração de Caratinga, fazer um segundo tempo. Seria fazer um aditivo dentro daquilo que já foi feito. Porque, na verdade, o que foi feito já está pronto. Então, nós temos que começar do zero em relação a Caratinga e tentar buscar, provar que Caratinga precisa ficar dentro da região da Sudene, né? E fazer um estudo bem feito, fazer um levantamento com convencimento e, a partir daí, levar para os deputados para que eles coloquem em votação e isso seja aprovado e Caratinga possa beneficiar, então, da presença dele na Sudene. Eu vou me empenhar por isso. O que depender de mim, Caratinga vai integrar-se na área da Sudene. Bacana, doutor. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí, a conversa está muito boa aqui. Estamos conversando com o doutor Giovanni, candidato a prefeito de Caratinga. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui o candidato a prefeito de Caratinga, doutor Giovanni Correia da Silva, que é médico, que entende de saúde. Quando o assunto é saúde, a saúde de Caratinga está boa, o que o senhor pensa para a saúde dos munícipes? Olha, professor Gênio, é nossa prioridade. A saúde de Caratinga ela tem muito o que melhorar, tá? Então eu convidei, e ele aceitou, o professor e doutor Leonardo Condé, neurologista, está integrado no nosso grupo, e eu fiz um desafio a ele. Venha junto comigo para nós fazermos de Caratinga a melhor saúde do leste mineiro. E ele aceitou o desafio. Então nós vamos somar 2 colegas, eu e ele, que entendemos do sistema público, do sistema privado, de toda a linha do SUS, de todos os vieses do SUS, para podermos implantar em Caratinga um SUS que funcione. Uma saúde em que o cidadão de Caratinga não precisa bater na porta de ninguém para poder pedir favor para marcar um exame, para poder marcar uma consulta. Não. Ali o cidadão vai ter o direito dele respeitado, com atendimento. E outra coisa que nós queremos atendimento de qualidade, atendimento humanizado. Não é um a mais, é o senhor fulano que está chegando, ou a senhora, ou a criança tal. Um atendimento personalizado, um atendimento humanizado para o cidadão de Caratinga. Vamos priorizar todo atendimento de urgência e emergência, que não haja acúmulo de pessoas, e vamos tirar a fila das cirurgias eletivas. Não tem dificuldade nenhuma, é só ela nunca parar. O que acontece? Eles fazem, está tendo um movimento agora para acabar a fila, mas é coisa que acontece de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. Não era para ter fila. A fila existe porque eles param e retém. Quando retém, fica realmente. Aí passa a ter a necessidade de fazer 100 cirurgias de hérnia. Por quê? Porque tem mais de ano que não faz. Se fizer 8, 7, que é a demanda todo mês, ao final do ano tem a 7 do mês passado. Dezembro tem a 7 do mês passado, eu opero a 7. Quando for janeiro tem a 7 de dezembro, eu opero a 7 de dezembro. Então isso com cada cirurgia. O problema é que deixa acumular. Aí fica 50 cirurgias de vesícula, 100 cirurgias de hérnia, 1.200 cataratas, e fica aquele caos de espera. Mutirão, né? Então, nós daremos uma saúde pronta e de qualidade para o cidadão de Caratinga. Bacana. Vamos falar das calçadas de Caratinga?
Calçada de Caratinga, que é um problema crônico que é o dono do imóvel, o comerciante, empurrando a responsabilidade para a prefeitura fala que é deles. Na verdade, a gente sabe que a prefeitura, no mínimo, tinha que fiscalizar para ter calçadas boas, né? E os idosos caindo, as crianças caindo, como resolver o problema das calçadas de Caratinga, doutor Giovanni? No nosso plano de governo, Cidadão de Caratinga, presta atenção nisso, nós colocamos lá um projeto de revitalização da sede do município, que é Caratinga. Caratinga vai ter uma renovação que vai surpreender o cidadão caratinguense e passa também pelas calçadas. Mas não é só na sede do município, também na sede dos distritos. Então nós vamos revitalizar a sede do município e a sede dos distritos. Isso é impossível, não é impossível. Vocês vão ver que depois de 4 anos, a sede do município, que é a nossa cidade aqui central, a sede dos distritos, Sapucaia, Santa Luzia, Dom Lara e demais, todos serão revitalizados, com novas calçadas, com novo visual. Você vai sentir alegria e satisfação de ser um caratinguense, de morar. Você vai ter orgulho da cidade que você mora, porque você vai morar numa nova Caratinga. Para deixar o povo mais feliz, vamos ter festa? Pergunto isso porque uma outra questão que é recorrente também nesse período de eleição é que Caratinga já teve festa, já teve o São João, já teve a fogueira, já teve o maior e melhor. O doutor Giovanni é festeiro, vai trazer festa para Caratinga? Concordo plenamente com essa colocação, professor. Eu mesmo já repeti por aí. Caratinga, eu nasci aqui. Caratinga virou a cidade do já teve. Já tivemos Festival de Música Popular de Caratinga, que era famoso nacionalmente. Os cantores que estavam no Ibope naquela época, quando recebiam um convite para vir a Caratinga, nenhum recusou, né? Naquela época, Vanderlei Cardoso estava na ponta, veio, Vanderlei, Raul Seixas e outros, Geraldo Vandé, aquele lá do Pernambuco também teve aí, e outros. Então, nós tivemos uma cultura, umas festas, o maior e melhor, a fogueira, a festa gospel, né? Nós tivemos aqui até a festa da Assembleia de Deus, dos semeadores, até ela não acontece mais, porque falta de incentivo, entendeu? Algumas festas religiosas da Igreja Católica não acontecem mais, por falta de incentivo. O poder público de Caratinga será o fomentador, o catalisador. Quem realiza a festa é o povo com as suas agremiações. Seja os evangélicos, seja os católicos, seja a juventude que quer um festival sertanejo, que quer uma festa pop, os segmentos da sociedade. Cada segmento tem um ramo de festa que ele gosta, né? E nós iremos então o quê? Ajuntar com o povo e somar esforços para que tenhamos festa, que nós não queremos Caratinga do já teve. Nós não queremos Caratinga triste, nós queremos Caratinga que sorria, um Caratinga que seja feliz, em que independente do seu segmento, você estará sempre feliz porque você está vendo a sua festa acontecer, a festa da sua igreja, a festa da sua agremiação, o pessoal que é do esporte, os grandes eventos esportistas, que já tiveram aqui Caratinga, que estão minguando cada vez mais. Ou seja, nós queremos uma Caratinga em que o povo tenha alegria. Chega de tristeza e chega do já teve. Doutor Giovanni, 1 minuto e meio só responder uma questão importante. A próxima gestão municipal, é nela que vai acontecer o encerramento, pelo menos, de um contrato, que é o contrato com a Copasa, que pode ser ou não renovado. Doutor Giovanni, renova ou cancela o convênio com a Copasa? Olha, lógico que nós devemos tomar conhecimento dos todos os vieses desse convênio. Uma coisa nós temos certeza absoluta, do jeito que está não pode ficar. Algo tem que acontecer de novo, tá certo? Por quê? Porque nós estamos tendo tarifas altas com serviço prestado deixando a desejar. Então, vamos sentar na mesa, pode ser que continue se for melhorar a qualidade e se for diminuir taxas, porque tem taxas abusivas. Pode ser que não continue se não tiver condições de caminhar num novo tempo, numa nova política. Perfeito, doutor. Esse momento agora do senhor olhar no olho do seu leitor que está aí nos assistindo na TV Sistec, Super Canal TV, o NEC TV e nas redes sociais. 2 minutos, essa câmera aqui é sua. Pode deixar o seu recado, por favor. Cidadão de Caratinga, você está olhando para um caratinguense
que tem experiência, pela minha idade, pelos cargos que já ocupei. Antes de ser médico, eu também sou contador, já administrei diversas, administrei a Casa de Saúde, administrei secretarias de saúde, administro uma igreja que tem vários estados e outros países. Então, nós estamos preparados para poder administrar. E estamos com um projeto, que é o melhor projeto. Você sabe por quê? Porque o centro do projeto é você. Eu quero fazer você feliz, eu quero fazer você realizado, entregando para você uma cidade em que quando você levar o seu filho na escola, você vai saber que ele vai ter a melhor escola da nossa região. Se você tem um filho, você é uma mãe, um pai de filhos, que tem uma necessidade especial, de filhos atípicos, você vai ter atenção integral para o seu filho. Tudo aquilo que for necessário para minimizar a situação que o seu filho precisa, será dado. Mães e pais atípicos, preste atenção, os seus filhos terão atendimentos diferenciados de acordo com as necessidades que eles precisam. Monitores, vocês serão valorizados, vocês não serão esquecidos. Vocês estão sobrecarregados, monitores de Caratinga. Vocês precisam de diminuírem a carga horária de vocês, de rever a condição salarial. Vocês, no meu mandato, vocês serão valorizados. Professores, funcionalismo público, olhe para mim. Eu tenho um compromisso com vocês, de valorizar vocês, de respeitar vocês, tratar o funcionalismo com dignidade. Cidadão de Caratinga, chegou a hora de você viver um novo tempo, uma nova política. Vote 22 e transforme a realidade da sua cidade. Esse é o tempo. Venha conosco. Doutor, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela audiência. E até o próximo encontro, se Deus quiser.